Bem, queridos, graça e paz. Mais uma aula, Pastor Sérgio Soares, nosso curso à distância para pregadores. Hoje com a nossa quinta aula, nós hoje vamos falar sobre tema da mensagem. O que é o tema da mensagem? O tema da mensagem, ele visa deixar claro o assunto central a ser pregado. Observação, é como se ir ao cinema sem saber o nome do filme é a equivalência de uma pregação sem o tema. Algumas igrejas elas colocam em seus quadros de aviso os temas das mensagens antes mesmo da própria ministração, antes mesmo da mensagem ter sido pregada. Alguns pastores eles pedem, assim que abordam o pregador, dizem: olha, quero convidar você para pregar na minha igreja, e ele já pergunta para você qual vai ser o tema da mensagem. E eu quero lhe orientar a entender que, primeiro, independente de você colocar tema na mensagem ou não, independente de você seguir as técnicas da homilética ou não, Deus vai te usar. Isso é inevitável. Nós entendemos que existem pessoas que não se valem das técnicas da homilética e Deus as usa com propriedade e tudo vai bem. Só que dentro desse curso e dentro daquilo que há de ser cobrado para cada aluno, eu quero propor para você que você aprenda e comece a colocar tema em suas mensagens. Para você poder entender como seria comprar um DVD de pregação sem ter o tema da mensagem. Você consegue imaginar? Ou como seria ir ao cinema sem saber o nome do filme? Ou mais ainda, você conseguiria imaginar você comprando um livro sem saber o nome do livro? Simplesmente você olha para o livro e vou comprar esse livro sem saber o nome dele? Penso que não. Então esse entendimento que eu quero que você tenha acerca do tema. E eu quero já apresentar para você algumas resistências que algumas pessoas colocam, pregadores, outras pessoas, que quando são abordadas com a questão do tema, eles têm algumas resistências, que na realidade eu quero desmistificar essas resistências e na realidade apresentar o meu entendimento sobre algumas dessas desculpas. A primeira resistência que a gente ouve muito, e você agora vai entender o porquê, é que algumas pessoas elas têm aversão à questão do tema porque elas são pessoas que repetem o mesmo sermão em vários lugares. Deixar bem claro que nada a ver repetir sermão, não há problema nenhum nisso. Eu mesmo repito minhas mensagens quando elas são necessárias, mas existem pessoas que elas são pregadores, se é assim que podemos dizer, e ela só tem uma, duas mensagens. Então o que ela faz? Ela prepara aquela mensagem e ela sai pregando em todas as igrejas que ela é convidada a mesma mensagem. E aí quando ela chega numa igreja e é abordada quando ela é convidada e alguém dá um tema para ela, pronto. Eu conheço pessoas que dizem na cara, não gosta desse negócio de tema, acaba enclausulando o Espírito Santo, quando na realidade não é nada disso. A pessoa é uma pessoa que detém poucos sermões e quando ela é desafiada a seguir uma linha de raciocínio que nós entendemos que fora dada pelo Espírito Santo para o pastor local ou pelo dirigente daquele culto, ela entra nesse caminho de dizer que não gosta, que não concorda e aí por diante. Eu lembro de uma vez que eu convidei uma pessoa que realmente tem uma boa palavra, alguém de expressão no bairro em que moro, e quando eu a convidei para pregar, eu disse assim: irmã, quer quantos minutos para pregação? E ela olhou para mim e disse assim: como é que é isso, minutos para pregação? Não, eu vou falando e aquilo que Deus me der. Eu falei assim: tudo bem, querida. A irmã pode ficar à vontade e falar naquilo que Deus te der. Mas quanto tempo a irmã quer para falar aquilo que Deus vai te dar? E eu percebi no semblante dela que ela não gostou daquela postura que eu tive. Penso que por ela não ser pastor, pela pessoa não ser pastor presidente, não ter compromisso com o rebanho, ela não consegue entender a questão de horário, periculosidade do ambiente, do território onde estamos vivendo, liturgia de culto, organização. E posteriormente eu descobri que a pessoa era uma daquelas pessoas que vai pregando, o culto acaba 10h30, 11 da noite, não tenho nada contra, cada igreja com a sua liturgia. Mas nós, enquanto alunos de um curso de pregação, nós, enquanto pessoas que queremos não pregar uma vez só numa igreja, mas temos abrangência em mais locais, precisamos caminhar com aquilo que nós já falamos, que é a questão da ética e de alguns princípios. Então, uma das desculpas que as pessoas dão é essa, né? Na realidade, elas repetem sermões e quando são desafiadas a pregar uma coisa nova, é mais fácil dizer que não gosta. Segundo a questão que eu quero abordar sobre a resistência que algumas pessoas têm,
é o comodismo de ficar preso ao pouco que sabe. Isso é claro. Ainda seguindo a linha do primeiro ponto, que quando eu fiz menção de que as pessoas só pregam os mesmos sermões, a pessoa ela não se desafia a pregar novas mensagens. Ela não se empenha, ela não tem como objetivo, como alvo do ministério dela, crescer. Então ela fica restrita naquilo que sabe. Então acaba sendo gerado um comodismo. Ela fica presa àquilo que ela sabe. Ela tem 4 mensagens, ela tem 5 mensagens. Talvez seja uma pessoa que pregue muito pouco na igreja local. Então, com 5 mensagens pregando fora, eu tenho 5 mensagens diferentes para pregar na mesma igreja quando me chamarem. Se você multiplicar isso por 20 igrejas, você pode pregar 100 vezes, 100 mensagens diferentes, porém as 5 mensagens repetidas no mesmo local. Quero convidar você a fugir dessa questão do comodismo. Não se assuste com a questão do tema. Pelo contrário, sinta-se desafiado a entrar nesse entendimento e dessa forma melhorar a sua performance, dessa forma tornar melhor dentro daquilo que é proposto pelo nosso curso, o entendimento para aqueles que vão ouvir a sua mensagem. Uma outra linha de raciocínio que eu percebi com pessoas que têm resistência com a questão do tema é que elas não gostam de se ver obrigadas a permanecer numa linha de raciocínio. Como assim, pastor Sérgio Soares? Vamos entender o seguinte: você é convidado a pegar num culto de libertação onde o tema da campanha é uma geração que caminha para a liberdade. Pronto. A campanha que você vai pregar quer ouvir sobre uma geração que caminha para a liberdade. E eles vão mais além. Além de dar o tema, eles te dão uma divisa. Eles dizem, segundo Reis, capítulo 7, né? Aquela passagem que fala daqueles leprosos que estavam à porta de Samaria. Pronto. Você entende que você tem que caminhar na linha que foi proposta para você. E algumas pessoas chegam a negar, pasme você. Existem pregadores que chegam a negar convites por terem que pregar aquilo ali. Justamente por causa de quê? Ele não se desafia a sentar diante da Bíblia, a orar a Deus e se desafiar a elaborar uma nova mensagem. E existem pessoas que elas querem se sentir livres, e alguns dizem que pregar com homilética, pregar com tema, com tópico, não dá a liberdade que o Espírito Santo quer que elas tenham. Mais uma vez, com todo respeito a quem pensa assim, age assim, e até mesmo você que já disse isso e agora está sendo desafiado com essa aula a mudar, que não tem nada a ver isso. Na realidade, você fica livre em pregar aquilo que Deus te revelou. Mas quando você tem um tema, quando você tem as outras questões que vamos abordar da homilética, ela te ajuda a você não fugir da linha de raciocínio. É muito ruim quando a pessoa começa, você deve ter percebido isso, a pessoa começa a pregar sobre santidade, e daqui a pouco ela entra em dízimo, daqui a pouco ela está falando de Zaqueu, e daqui a pouco ela está em Abacuque, e aí quem está ouvindo não entende mais nada, está perdido, e no final do culto, um olha para a cara do outro e fala, rapaz, eu só entendi quando ele leu a Bíblia, o resto eu não entendi nada. Por quê? Porque as pessoas acabam cometendo um erro que é chamado de digressão. O que é digressão? Digressão é o ato ou efeito de você começar a falar num assunto e terminar em outro. Então, quando você tem um tema, você acaba se disciplinando. É como se você botasse um arreio, como se você botasse um cabresto em você mesmo e dissesse, a linha de raciocínio que eu vou seguir é esta, então eu não vou fugir dela. Mas alguns, com essa desculpa de que são travados no mover do Espírito, não gostam de caminhar com essa questão do tema, porque eles se sentem presos. Mas mais do que isso, deixa eu compartilhar com você os benefícios, já que agora eu só falei das desculpas e malefícios que alguns apontam para não trabalhar com o tema. Deixa eu apresentar para você alguns dos benefícios que eu acho que eles por si só refutarão o entendimento de caminharmos com o tema. Primeiro benefício é que ele ajuda na fixação do pensamento central na mente dos ouvintes. Quando você trabalha com um tema, e dependendo do tempo que você vai ter para poder ministrar a palavra, algumas pessoas não vão conseguir gravar tudo. Mas quando você pronuncia o tema da mensagem, e o tema da mensagem, posteriormente nós vamos estar falando sobre isso, ele é aquele tema cativante, aquele tema que atrai, aquele tema que marca, a pessoa nunca mais vai esquecer do tema dessa mensagem. Vão haver vezes que uma outra pessoa vai estar pregando o texto, ela vai ter aquele lampejo e vai dizer, poxa, eu não lembro de tudo, mas o tema da mensagem aqui foi este. Eu lembro que existe uma mensagem que eu prego, que o tema é mais teimoso do que uma mula. Eu prego sobre Balaão.
E aí quando eu me assomo ao púlpito, faço a leitura da história de Balaão e digo, o tema da mensagem é mais teimoso do que uma mula. E eu ainda brinco, digo assim, vira pro teimoso e pergunta assim, e aí, você é mais teimoso do que uma mula? E aí gera uma expectativa nos ouvintes, rapaz, que tema é esse, mais teimoso do que uma mula? Quem conhece um pouco de história vai saber, quem conhece um pouco de Bíblia vai entender o tema, mas fica aquela coisa de caramba, é verdade. O cara era um profeta, mas ele era mais teimoso do que uma mula, já que a mula viu o anjo e parou, e ele não conseguiu ver o anjo e continua batendo na mula. E aí eu desenvolvo a mensagem, uma mensagem que, assim, particularmente das dezenas de mensagens que eu tenho, essa é uma daquelas que eu considero a que eu mais gosto de fazer menção quando Deus mande que eu faça menção dela. Então, o primeiro benefício é esse, querido. O tema ajuda a fixar o pensamento central na cabeça dos ouvintes. Segundo, ele ajuda, mais uma vez, ele ajuda o pregador a não fugir da linha de raciocínio. Poxa, se eu propus que vou pregar sobre mais teimoso que uma mula, eu não posso me reportar a perdendo a sensibilidade. É outra mensagem que eu gosto muito, lá no caminho de Emaús. Quando discípulos que estavam com Jesus agora há pouco, antes de ele morrer, Jesus morre, eles descem frustrados, Jesus está ao lado deles e eles não conseguem perceber que Jesus estava ao lado deles. E o tema dessa minha mensagem é perdendo a sensibilidade, porque às vezes no momento das crises nós perdemos a sensibilidade. Então, se eu estou falando mais teimoso do que uma mula e falando de Balaão, eu não posso atrelar uma outra linha de raciocínio que não tem nada a ver, que seria perdendo a sensibilidade. Isso sim é digressão, começar no assunto e terminar em outro. Então o tema, quando você olha para ele, você sempre vai lembrar, essa é a linha proposta que eu vou pregar e essa é a revelação que Deus me compartilhou para compartilhar com aqueles que me ouvem. Terceiro benefício que eu entendo para se colocar um tema na mensagem é porque ele te permite uma divulgação antecipada daquilo que há de ser pregado. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Com os dias que nós vivemos com cultos online, e eu sou uma pessoa que grava muito culto online, se você quiser me acompanhar, é só você clicar na nossa hashtag Sérgio Soares 12. Hashtag, aquele joguinho da velha, Sérgio Soares 12, você pode colocar isso nas redes sociais. Quando você der um Enter, ele vai ficar azulzinha, você clica nela e você vai para a minha página em especial. Lá você vai ter esboços de mensagens, pregações, cultos ao vivo, enfim. Então, quando você vai começar a gravar um culto online, a primeira coisa que o aplicativo do Facebook, que é o que eu uso, pede, é qual é o assunto. Aí eu entro com o tema da mensagem. Normalmente às quartas-feiras, nas segundas e terças e quartas, antes do meu culto, eu já coloco o tema da pregação, faço um bannerzinho e já coloco o tema daquilo que vai ser pregado à noite. Então, as centenas e milhares de pessoas que eu tenho no meu Facebook, elas de casa já têm a noção daquilo que vai ser pregado. E aí o tema tem todo aquele requinte de despertar o interesse, isso já ajuda a pessoa, caramba. Lá na igreja do pastor Sérgio Soares, o tema da mensagem é mais teimoso do que uma mula. A pessoa pode até não ser cristão, mas quando ela pensa em alguém mais teimoso do que uma mula, e todo mundo sabe que uma mula, quando empaca só Jesus, ele começa a entender que a pregação da noite, ainda que ela não tenha sido pregada, vai falar de pessoas que são teimosas, birrentas, complicadas, almáticas. E isso já desperta alguns para irem. Claro que aqueles que não querem mudar já vão saber que vão apanhar na mensagem e não vão ao culto. Mas eu entendo que ajuda muito no aspecto de organização e também de divulgação do culto, da mensagem e daquilo que Deus há de compartilhar. Como eu disse, algumas pessoas insistem em dizer que isso atrapalha o Espírito Santo, porque parece algo muito carnal, muito sistemático. Volto a dizer respeito ao pensamento de cada um, mas vai muito mais além do que isso. Ser uma pessoa organizada ajuda a nós caminharmos em vários níveis da nossa vida. Se faltar organização no teu trabalho, na tua casa, vira bagunça. E a intenção do homilética é te ajudar a entender isso também. Que se faltar organização na hora de você compartilhar uma mensagem, vai bagunçar tudo, ninguém vai entender nada e vai acabar que as coisas não vão fluir da forma que deveriam. Encerrando essa aula, eu quero dizer para você que a homilética ela não tem a intenção de enclausular ninguém. Na realidade, ela veio para ajudar com as técnicas a fluir a revelação do Espírito de Deus. É como crescer na graça e no conhecimento, que a Bíblia nos orienta. Graça é a revelação que você tem quando ora, conhecimento você está aprendendo com esse curso. Ok? Graça e paz, Deus abençoe, fique com Jesus e até a próxima aula.